Meu nome é Osmar Pastore e eu sou o professor, né, dessa disciplina no Aprova e também lá preparei aulas de revisão, né, de uma maneira geral, de contabilidade geral, tá? De repente você não teve oportunidade, por qualquer razão, né, de se preparar ainda completamente. Então a gente dá dicas aqui para você de como complementar a tua preparação, né, escolhendo tópicos que certamente vão ser cobrados, né, na prova, né, ou que serão cobrados assim com uma maior probabilidade. E se você já estudou, na hora de fazer a revisão, também, né, por causa do tempo exíguo que você tem, não adianta, né, ficar lá fazendo a revisão em cima de todos os tópicos da ementa, né? Lembra? Para passar nessa porta, você tem que ter estratégia. O segredo é estratégia. Então, se preparar bem para a prova exige que você pense bem como é que você vai usar o seu esforço, tá? E aí a gente fala aqui, faz o comentário, ó. A banca, né, do Sebrasp, ela tem um comportamento que é mais ou menos homogêneo. O Sebrasp gosta de fazer questões a respeito de contabilidade geral, não só a contabilidade geral, outras disciplinas também, mas gosta de fazer questões em torno de tópicos preferenciais. Ah, ele vai repetir questão? Não vai repetir questão, tá? Mas ele faz questões que são mais ou menos coincidentes em cima do tipo de coisa que vai ser cobrada. Então, você prestando atenção no edital e vendo o comportamento, né, da banca, né, você, né, melhor se prepara para a banca. A banca, né, tem uma fama, né, de ser uma banca difícil, né? O pessoal diz que a questão de certo e errado é uma questão incômoda e tal. Esquece isso, não coloca veneno na tua cabeça. A banca é a mesma para todo mundo. Se é difícil para você, é difícil para os outros também. E, em geral, a gente cria um mito que só atrapalha a sua preparação. Então, lembra, o João, do teu lado, a Maria, do outro lado, estão fazendo a mesma prova e estão com a mesma banca. Então, não tem que ficar dizendo assim, a banca é contra mim. A banca, se for contra, é contra todos, porque ela é a mesma para todos os candidatos. Então, o importante é você conhecer o jeitão, os maneiros, né, da banca, e com isso você, né, se preparar melhor, né, para não ter surpresas. Né? Então, se você consegue, né, conhecer o, abre aspas, inimigo, fecha aspas, né, antes da contenda, significa que você está melhor preparado para enfrentar aquilo que vai aparecer pela frente, tá? Ela segue, então, um padrão na elaboração das provas e repete as escolhas de temas que já escolheu, tanto nas provas da mesma instituição, quanto nas provas da mesma temática em diversos concursos diferentes. Então, mais do que em outras bancas, estudar lá o comportamento do Sebrasp, ao elaborar as questões e ao escolher os tópicos é extremamente vantajoso, tá? E aí a gente repara, né? A última prova, né, para a Polícia Federal, que também teve como banco o Sebrasp, tá? Teve uma distribuição de questões, né, característica. Então a gente traz aqui a distribuição de questões para vocês, tá? O total de questões que são disponibilizadas, 49, dá a sugestão de que uma das questões pode ter sido anulada, né, por alguma razão. Mas, de qualquer maneira, né, deveria lá ser um total redondo de 50, a gente tem lá, ó, balanço patrimonial. 11 questões em, vamos lá, né, em um universo de 49. É mais de 20% da prova. Balanço patrimonial é uma coisa, então, que você tem que conhecer a estrutura, a distribuição das contas do mapa geral, daquela estrutura em T, para você estar bem preparado. Depois do balanço patrimonial, a gente não colocou aqui na ordem lá da cobrança, né? A gente tem noções de contabilidade, noções gerais, né, aplicadas à contabilidade. E aí, arrebenta a boca do balão. Isso aí é em torno de 50% da prova. Perguntar questões a respeito da contabilidade de uma forma bastante ampla. Presta atenção. Então, estudar lá a estrutura conceitual é importantíssimo,
Porque lá tem uma série de conceitos que caem na prova, que são cobrados na prova. E aí a distribuição aqui nesse quadro que a gente está mostrando para vocês, ela caracteriza muito bem isso. Aí nós temos lá demonstração do resultado do exercício. Demonstração do resultado do exercício são outras 5 questões. Soma com o que a gente já falou, bate 40% da prova. Quer dizer, 40% não, né? 40% se a gente fosse pensar na base de 100, né? Quando a gente está pensando na base de 100, é 80% da prova. Então, olha lá, 3 itens, 80% vai embora. Né? E aí a gente tem lá, né? Na verdade, com menos de 20%, a gente tem questões sobre investimento. O Sebrasp, ele tem uma tendência de ficar batendo naquela tecla, né? Tocar aquela musiquinha, né? O samba de uma nota só, né? Bater na tecla de investimentos. Ele gosta de fazer perguntas sobre investimentos. Como é que a gente te mensura, né? O método da equivalência patrimonial, né? Faz muita questão a respeito de investimentos, né? Como é que se trabalha a coligada, né? Essas coisas, né? Ele gosta de fazer perguntas sobre isso, tá? E depois, né? Vamos dizer, numa contagem bem menor, legislação de contabilidade, né? Questões explícitas a respeito de legislação de contabilidade. Elas caem, mas as questões implícitas, aquelas que abordam conceitos que vêm da legislação, elas estão espalhadas nos outros tópicos, tá? Então, assim, uma pergunta assim, mais pontual sobre legislação é muito raro de acontecer, menos de 5%. E aí a gente chama a atenção de vocês o que priorizar, qual é a preparação, né? Ou revisão, né? E nessa hora, a gente chama a atenção, pessoal, falta pouco tempo. Então agora é foco. Ah, mas é que eu não tive tempo para me preparar, deixei lá a parte de contabilidade. Não tem que ficar pensando assim, olha, eu tô mal preparado. Não. Pensamento positivo, mas pensamento positivo com foco. Então a gente chama a atenção de vocês o seguinte, olha, para começar a brincadeira, lá, estrutura conceitual. Vai pegar lá o CPC 00 e estuda a estrutura conceitual, né, o máximo que você puder. Porque de lá saem a maior parte dos conceitos que estão envolvidos. Você tem um pouquinho mais de tempo, avança nos CPCs, né? Nessa hora, né, você pode de estudar todos eles, mas, né, como falta pouco tempo, né, para revisão ou para preparação, começa pelo CPC 00 e depois você vai avançando naquilo que é possível. Não vai estudar todos, tá? Mas a gente já viu que a parte conceitual, o CPC 00 é fundamental. Depois vem lá os lançamentos contábeis. O CESP, Sebrasp adora fazer perguntas do tipo, onde é que eu lanço isso aqui? Né? Então, nessa hora, lá ele faz lá, compra à vista, compra com desconto, compra com isso, compra com aquilo, lançamento em estoque, lançamento de custo, e ele pergunta como é que é o lançamento de débito e crédito. E ele, inclusive, pergunta quais são as fórmulas que você vai usar. Então tem questão que pergunta assim, olha, essa fórmula é do tipo 1, é do tipo 2, é do tipo 3 para esse lançamento específico. Então os lançamentos contábeis você tem que, de alguma forma, adquirir lá uma certa naturalidade, saber como é que vai lançar aquilo, né? E aí, nessa hora, né, a gente reforça, pelo que a gente mostrou no slide anterior, ver isso, lançamento, principalmente, né, em cima do balanço patrimonial, que é o que é temática, assim, campeã lá para a prova. Depois a gente chama a atenção de vocês, né, que a DRE corre em paralelo com o balanço patrimonial. E muitas questões do balanço patrimonial implicam em transferência de valores da DRE, né, das contas lá que são de resultado, para o balanço patrimonial. No balanço patrimonial, o pessoal gosta de fazer perguntas a respeito de reservas e tal, né? Como é que você faz a distribuição lá do lucro, né? O lucro, né? Como é que você passa para o patrimônio líquido e como é que esse lucro é dividido entre reservas, né? E entre pagamento de dividendos, né? Então, nessa hora, entender esse mecanismo, quais são as opções, muito legal. E aí vem, né,
uma dica importante, né, que é a principal legislação que você precisa estudar, que é a Lei 6.404 de 1976, né, com todas as suas atualizações, que é a Lei das Sociedades Anônimas, sociedades por ação, né? Ela é importante por quê? Porque ela diz como é que você vai fazer determinados lançamentos, qual é o cuidado que você vai ter na hora de você estruturar, né, o registro de uma movimentação contábil. Então, essa lei aqui, explicitamente, precisa ser estudada, né? Por quê? Porque ela vai te dizer lá o que é possível, o que não é possível se fazer dentro lá de uma determinada empresa. E mais importante, pergunta-se, por exemplo, olha, se você estiver pagando lá dividendos, se você estiver pagando dividendos adicionais, qual é o trâmite? Então, não é só a questão do lançamento contábil, se você for estudar a Lei 6.404, né? Você tem que estudar também quais são as sistemáticas com relação às decisões, né, que podem ser tomadas na Assembleia com relação à distribuição de lucros. Então, tem lá o dividendo mínimo, né? Tem lá a questão, olha, se o estatuto for omisso, o que deve ser feito com relação aos dividendos, né? A questão lá do que deve ser excluído da base de cálculo de dividendo, né, que a gente tem lá. Existe uma série de reservas que eventualmente são excluídas, né? Você faz a reserva e exclui isso, né? O valor reservado, né, da base de cálculo do dividendo. Você tem que considerar isso. Limites da reserva legal, né, que você também pode aplicar. Tá? Isso tudo é cobrado lá com relação à Lei 6.404. Então, nessa hora, você tem um universo bastante interessante daquilo que você tem que estudar. Repetindo, pega a estrutura conceitual e estuda. Depois que você estudou a estrutura conceitual, né, vai ver lá as questões de lançamentos, principalmente das questões de lançamento, por exemplo, de mercadorias, né, como é que você vai fazer lá o tratamento de custos, aquela formulazinha básica, né, custo da mercadoria vendida, é estoque inicial mais compras menos estoque final. Isso cai em prova. E é uma fórmula bastante simples, né, para você tratar. Né? E aí, se você der essa ênfase a esse estudo, você está fazendo uma boa revisão, uma revisão consciente e objetiva, e também está complementando os seus estudos se você ainda não teve chance de varrer toda a lista de itens que são apresentados na ementa. E importante, quando você focar lá os seus esforços, estuda, mas estuda, né, mantendo o foco nesses tópicos que a gente chamou a atenção de vocês, tá ok? E, importante, a gente chama a atenção lá sempre que a gente vai falar de revisão e tal, como se preparar para a prova, os últimos momentos, né? A gente diz assim, olha, não dê aquela virada na véspera. Virada na véspera é contraprodutivo. Você já vem numa balada em que você está, né, super cansado, né? Está se esforçando, está querendo dar mais, aumentar o teu rendimento de estudo e tal. Na véspera, descanse, para você não ter aquela travada que costuma acontecer, né? Com algumas pessoas que na hora da prova dá um branco. Parece que o pessoal resetou a tua memória e você não lembra nada. Você olha para a prova e você não consegue nem ler. Isso acontece por causa de estafa. Teu cérebro está sobrecarregado. Então estuda, rala, faz bastante esforço até a véspera da prova. Na véspera da prova, relaxa, desliga, deixa o teu cérebro ganhar energia para na hora da prova você ter o máximo rendimento e passar nessa porta aqui. Não é o que você quer? A gente torce também por vocês. E a gente vai terminando esse nosso bate-papo, desejando a vocês uma boa prova. Lembrando, se você tiver alguma dúvida de última hora, encaminha para a prova, para que a gente possa responder para vocês e a gente te vê lá com a tua nomeação na mão. Sucesso!